Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada irmão esteja guardada pela virtude do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional que está nos preparando para a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Esses devocionais são orientados pela leitura complementar da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. E hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 15 ao 17, que diz assim: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 12, que tem por título o custo pessoal de viver os planos de Deus. Nós já falamos bastante coisa ao longo desta semana. Nós temos dito que o foco, e nós continuaremos falando sobre José, mas o foco da lição do próximo domingo está na segunda parte da vida de José, após o momento que ele é vendido por seus irmãos e chega à casa de Potifar. Ali ele vai ser constantemente assediado pela esposa, pela mulher de Potifar, e vai parar injustamente na prisão, na masmorra. Ali ele vai conhecer dois servos reais, dois servos que serviam a Faraó, e vai interpretar o sonho desses dois homens. O padeiro, ele vai ter o seu sonho interpretado para a morte, e o copeiro vai ter o seu sonho interpretado para a restituição ao seu cargo na presença de Faraó. José vai fazer um pedido ao copeiro para que ele se lembre dele, E na prisão, José será esquecido. Nós vemos que, pelo título da lição, o custo pessoal de viver o plano de Deus. Nós vemos que existe no nosso meio evangélico um jargão, uma expressão muito utilizada, que o crente não precisa pagar preço nenhum, que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Essa expressão ela é muito verdadeira, porque de fato não há nada que o homem possa fazer para ser digno de ser salvo. Nós somos salvos mediante a graça pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a remissão de pecado ela ocorre pelo derramamento de sangue. Por isso, Jesus Cristo precisou derramar o seu sangue para que nós tivéssemos os nossos pecados remidos. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Porém, uma vez salvo, nós passamos a viver o plano de Deus. E viver neste mundo pecaminoso, os planos de Deus requer de nós algum sacrifício. E nós estamos aprendendo com José que esses sacrifícios não se comparam com o que Deus tem reservado para nós, com o cumprimento dos propósitos de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também
venceremos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Viver os propósitos de Deus é a certeza que nós temos que, embora nós passemos por aflições, por perseguições, por angústias e por tribulações, no final, aleluias. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O final desse filme já foi escrito. E sabe quem vence? O povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ele escreve assim na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18. Eu separei para os irmãos, lá em Gênesis, capítulo 39, no verso 10, que diz assim: ela, falando da mulher de Potifar, falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aí no 12 diz: então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Então nós vemos que a prova, que José passou no Egito, na casa de Potifar, foi um teste de integridade. Então o comentarista ele vai falar de um teste de resistência, porque ser vendido como escravo para o Egito, e parar no Egito como escravo, foi um teste de resistência. José havia sido perseguido por seus irmãos. Aquele jovem, ele teve que se adaptar a uma cultura diferente da sua, a um idioma diferente do seu, e se a expectativa dele era de trabalhar nas coisas do seu pai, agora ele teve que aprender a trabalhar como escravo. Nós vemos nas ilustrações, nos filmes que contam um pouco da cultura egípcia, que eles se vestem diferente. Quando os irmãos de José vão buscar comida no Egito, eles conversavam entre si em hebraico e pensavam que José não estava ouvindo porque o idioma era diferente. Então José ele teve que se adaptar a uma nova cultura, totalmente diferente dos ensinamentos dos seus pais. O povo egípcio era um povo muito idólatra. Haviam diversos deuses. Muito do que nós vemos Deus ensinando o seu povo no deserto, quando Moisés tirava o povo do Egito, é para que o povo fosse doutrinado numa cultura diferente da cultura egípcia, que era uma cultura politeísta. E José é inserido dentro desse cenário politeísta, dentro dessa cultura idólatra. E ele teve que aprender a conviver nesse cenário, servindo ao único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, ele passa por esse teste de resistência e ele não blasfema contra Deus. E Deus o abençoa. E agora ele vai passar por um teste de integridade. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que o inimigo ele vai tocando em áreas diversas da vida de Jó. Isso é aprovação, queridos. Ele toca nas finanças, ele toca na família, ele toca na saúde. Mas a palavra de Deus também diz que em tudo isso, Jó foi fiel ao Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 7, que diz que a nossa fé é provada assim como o ouro é provado pelo fogo. Então o ouro ele é levado ao fogo para que o fogo em alta temperatura
ele vai consumindo as impurezas. Então o ouro, quando ele é achado, né, naquela pedra de ouro, naquela substância, há muitas outras substâncias misturadas. Então, quando ele é levado a altas temperaturas, as outras substâncias, ou seja, as impurezas, não suportam o calor e elas vão perecendo, de maneira que ao término da prova fica o mais genuíno ouro, o mais puro ouro de Ofir. E assim a nossa fé é provada. Ao passar pelas provas, pelas tribulações, pelas aflições, ao término da prova, o nome do Senhor é glorificado, porque o que resta da nossa fé é a mais genuína fé, é a verdadeira fé que nos dá a salvação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, no texto que nós lemos, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos no verso 14 que diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então, queridos, nós não precisamos temer nenhum mal que o homem possa nos fazer, nem mesmo a morte, porque até aquele que experimenta a morte, na vinda de Cristo, ressuscitará da mesma maneira que Cristo ressuscitou, porque ele é a primícia dos que dormem. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo também ressuscitarão. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante em ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. As muitas aflições do crente é para que o testemunho de vitória glorifique o nome do Senhor. Então ele conclui de uma maneira belíssima no 16 e no 17, dizendo: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, ou seja, que o nosso corpo seja desgastado pelo trabalho, pelas dificuldades da vida, pelas aflições, o nosso ser interior, ele se renova dia a dia. Aleluia! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Toda essa dificuldade que o crente passa nesta terra é testemunho de fidelidade diante da presença do Senhor. Então, meus queridos, que nesta manhã você possa ficar com esta palavra: não desanime, é o que diz o versículo 16. Por isso, não desanime. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã é: não desanime. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa leve... Queridos, é óbvio que a dificuldade que você está passando não é leve, mas quando comparada ao peso de glória que está separado para mim e para você, ela se torna leve. Não há como comparar as dificuldades deste tempo com a glória que há de ser revelada. Que esta palavra venha trazer alegria ao seu dia, venha trazer vida ao seu dia, fortalecimento à sua fé, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional, orientado pela leitura complementar da nossa revista. Que Deus te dê uma quinta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.